Hoje, 31 de dezembro de 2020, último dia do ano, estamos nós aqui reunidos. Traz a caixinha para mim depois, querida. Para buscar, adorar, louvar. Obrigada. Exaltar e engrandecer o nome daquele que era, que é e que há de vir para todo sempre. Amém? Quero fazer uma leitura com vocês no livro de Esdras. Isso. Livro de Esdras. Se o irmão tiver dificuldade de achar, o irmão pode ir no índice. Às vezes, alguns livros que nós não estamos acostumados, né? Nós temos a história muito interessante, contada por Esdras, que era um escriba, era um escritor, e ele fala muito sobre Zorobabel, que foi uma das pessoas que, junto com Neemias, foram um dos responsáveis pela construção do segundo templo. Eles tiveram a inspiração de Deus. A grande realidade é que o segundo templo foi construído provavelmente pelo rei Dario. Mas tudo isso por causa de uma desobediência dos filhos de Deus. Os israelitas desobedeceram ao Senhor. E veio essa grande tragédia sobre a vida deles. Isso é algo que está registrado na história. E é algo que nós deveríamos aprender. Às vezes eu paro a me perguntar, e eu pergunto a mim mesmo, existem coisas que eu não entendo. E o ser humano é algo que eu não consigo entender. Eu não consigo entender uma pessoa que vê o poder de Deus, presencia o poder de Deus, e mesmo assim não dá glória e não honra ao Senhor. Deus tirou do Egito aproximadamente 4 milhões de pessoas. 4 milhões. Viram o poder de Deus, viram o mar se abrir, viram as pragas do Egito, mas de 4 milhões de pessoas, 2. Apenas 2. Eu não estou falando 2 milhões e não estou falando 2 mil. Eu estou falando 2 pessoas só herdaram a promessa de Deus. Eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, uma terra de promessa. Vocês serão felizes, vocês serão a nação poderosa. 4 milhões. Ouviram essas promessas de Deus. Só 2 entraram. Então o ser humano é algo que muitas vezes eu não consigo entender o ser humano.
E eu passo a me perguntar, por que Deus? Está tão na cara nossa que nós necessitamos, dependemos e precisamos de Deus. E muitas vezes viramos as costas para Ele. Livro de Esdras, capítulo 8. Amém? Esdras. Aliás, vamos ler o capítulo 7, os últimos versículos do capítulo 7. Esdras, capítulo 7, versículo 27. Nos diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de restaurar a beleza da casa do Senhor em Jerusalém. Versículo 28. E que teve misericórdia de mim na presença do rei e de seus conselheiros e diante de todos os oficiais mais poderosos do rei. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Assim, eu me enchi de coragem, pois a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. E reuni todos os líderes de Israel para subir comigo. Quero ler com vocês também ainda o versículo, no capítulo 7, o versículo 6. Capítulo 7, versículo 6. Esdras subiu de Babilônia. Ele era um escriba, um especialista na lei de Moisés, outorgada pelo Senhor, o Deus de Israel. E o rei lhe deu tudo o que pediu, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. A mão do Senhor sobre Esdras. Vamos ler a última parte do versículo 9. Eu peço que vocês ouçam bem a minha versão, que eu estou lendo para vocês a versão hebraica. Pode estar um pouco diferente dali. Quiser acompanhar, tudo bem. Eu vou ler todo o versículo 9. Ele iniciou a subida a Jerusalém, desde Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e chegou no primeiro dia do quinto mês, pois a mão do seu Deus estava sobre ele. A mão de Deus sobre ele. E voltando então, o versículo 28. Aliás, é o versículo 28. E que teve misericórdia de mim na presença do rei e de seus conselheiros, e diante de todos os oficiais mais poderosos do rei. Assim eu me enchi de coragem, pois a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Pois a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Ainda quero ler com vocês capítulo 8, versículo 18. Capítulo 8, isso mesmo. Pelo fato de a boa mão do nosso Deus estar sobre nós. Que nos diz assim, e trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Eu vou ler vários textos com vocês, que vai falar sobre a mão do Senhor. Existem vários textos. A questão é que eles tiveram êxito, eles reconstruíram os muros de Jerusalém, reconstruíram o segundo templo. E foi esse templo onde Jesus ministrou. Após isso, no ano 70
depois da morte de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém e derrubou o segundo templo, destruiu o segundo templo. E no local onde estava esse segundo templo, conhecido como o Templo de Herodes, não porque Herodes o tinha feito. Quem fez foi na época do rei Dario. Herodes o restaurou, fez dele um templo mais bonito do que já era. Por isso ficou sendo conhecido o Templo de Herodes. E esse templo foi totalmente destruído e no lugar dele foi construída uma mesquita conhecida como Mesquita de Al-Aqsa. Outros a chamam de Mesquita do Domo da Rocha, onde ela tem uma cúpula dourada, toda, dizem que é folhada a ouro, e ela está ocupando hoje o lugar onde era o templo que os judeus adoravam e buscavam a Deus. Há uma profecia que ali será reconstruído o terceiro templo. E nesse terceiro templo, o anticristo vai ser adorado como Deus. Mas a minha mensagem não é sobre o anticristo, minha mensagem não é sobre grande tribulação, minha mensagem é sobre os nossos dias atuais. Nós vimos hoje Esdras falando muito sobre isso, a mão de Deus. Se a mão de Deus não estivesse sobre a minha vida, eu não conseguiria, eu não chegaria aonde eu cheguei. E no início dessa palavra eu falei para vocês que eu não entendo o ser humano. As pessoas hoje estão fazendo muitas coisas. As pessoas estão fazendo rituais, as pessoas se vestem de branco porque acreditam que o fato de você... Não tenho nada contra os irmãos que estão de branco aí, acho que vocês não estão por como que fala mesmo a palavra? Superstição, não. Tem gente que gosta de se vestir de branco no último dia do ano, Mas o vestir-se de branco não fará diferença alguma. Pular onda também não fará diferença alguma. Existem pessoas pulando ondas hoje, 7 ondas, 3 ondas, porque acham que fará toda a diferença. Não fará diferença alguma. O ano de 2020, muitos dizem que é um ano que não deveria ter existido. Eu não vejo assim. Porque nós estamos aqui, estamos passando para mais um ano. Muitos não estão mais no nosso meio. Muitos amigos que eu conhecia se foram no ano de 2020. Muitas pessoas famosas se foram. Vizinho todo domingo à tarde, sábado e domingo à tarde, mais ou menos às 2h da tarde, começava um show de Elvis Presley, Beatles, e vários grupos musicais dos anos 70 e 80. E nós ouvíamos aquelas músicas, E não nos incomodávamos muito. E achava o vizinho, nossa, esse vizinho é legal.
Pelo menos não toca funk. Mas ele se foi. Mais novo do que a gente. E um dia deu um espirro, começou a tossir, foi para o hospital e não voltou mais. E a gente olha apenas as coisas negativas. Infelizmente, muitas pessoas que conhecíamos ou que amávamos, talvez, se foram nesse ano de 2020. Mas isso não quer dizer que o ano acabou. Isso não quer dizer que o ano foi um ano amaldiçoado. Não. Porque passamos por ele e estamos terminando o ano. Você está aqui, você veio hoje aqui na igreja e você pôde adorar, buscar, louvar, exaltar e engrandecer o Senhor. Então o ano não está perdido. Mas o que eu quero dizer a vocês, prestem bem atenção nessa noite. A mão de Deus. Esdras nos ensina algo maravilhoso. Se a mão de Deus estiver sobre nossas vidas, nós venceremos as piores adversidades. Nós viveremos em paz. Então, se você se voltar para a Bíblia, se você olhar a palavra de Deus, e se você meditar na palavra de Deus, você vai ter segurança para 2021. Mas se você não meditar na palavra de Deus, você vai cair em desespero. Porque países da Europa já estão se fechando, Inglaterra já está totalmente fechada. Ninguém sai, ninguém entra, a não ser caso de emergência autorizado. Japão está fechando as portas. A Argentina acabou de se fechar novamente. Dizem que está vindo por aí uma mutação do vírus muito pior. E se você começar a olhar as redes sociais e apenas prestar atenção nas redes sociais, você não vai poder cantar a vitória no ano de 2021. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Faça com que a mão de Deus esteja sobre a tua vida. Se preocupe com isso. Se preocupe em fazer com que a mão de Deus esteja sobre você. Olha o que Esdras nos fala. Olha que coisa maravilhosa. No 12º dia do primeiro mês, partimos do rio Aiá em direção a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós. E Ele nos protegeu de nossos inimigos e ataques ao longo da estrada. Qual era o grande problema de reconstruir Jerusalém? O grande problema começou lá no Egito. Todo o planeta Terra ouviu falar do que os hebreus fizeram aos egípcios. E desde que eles saíram do Egito, os povos tinham temor deles, porque existia um Deus que lutava por eles. O grande problema deles, e foi o que eu falei para vocês, eu não entendo o ser humano. Não compreendo o ser humano. Quando ele tem tudo para dar certo, ele faz tudo para dar errado. Não dá para entender. Eu não consigo, eu me paro às vezes a meditar e penso como nós somos burros. Se nós temos tudo para dar certo, fazemos tudo para dar errado. O Senhor falou, vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel.
Eu vou dar vitória a vocês. Eu vou fortalecer vocês. Eu farei de vocês um povo próspero sobre essa terra. Tão somente não se apartem de mim. Guardem a minha palavra. Andem na minha presença. E vocês sempre serão vitoriosos. Faz o quê? Faz o quê? Assim que sai do Egito, passa o Mar Vermelho, entra no deserto, faz um bezerro de ouro. E fala, foi esse bezerro que tirou a gente do Egito. Ah, é? Ninguém de vocês aqui vai herdar a terra prometida. Morreram todos. Deles Deus fez um novo povo. E as promessas continuaram. E as promessas do Senhor são para nós hoje. Se a boa mão do Senhor em 2021 estiver sobre a tua vida. É apenas isso que você tem que entender. Apenas isso que nós temos que fazer. A boa mão de Deus estar sobre nós. Mas é tão difícil. Tão difícil isso. Ok, voltando para a história. Por que Esdras fala isso? Nos protegeu dos nossos inimigos e ataques ao longo da estrada. Porque um grupo de pessoas, um grupo de governadores, quem esteve aqui no domingo, foi no domingo que eu falei sobre os governadores do Império do Rei Dario. As províncias de governadores. Um grupo de pessoas fizeram a ligação, se esse povo tiver o templo novamente construído e adorar a Deus, eles vão nos destruir como destruíram os egípcios. Então vamos fazer com que eles não construam, não reconstruam os muros de Jerusalém e nem o templo. E eles eram em um número muito limitado. E os inimigos eram maiores. Fizeram de tudo para que o templo, o segundo templo, não fosse reconstruído, a cidade de Jerusalém não fosse reconstruída. Mas olha o que Esdras falou. Olha a palavra que ele disse. Versículo 31, capítulo 8, versículo 31. No 12º dia do primeiro mês, partimos do rio em direção a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós. A mão do nosso Deus estava sobre nós. Então não importa o que você planeja fazer. As notícias são péssimas. O futuro é sombrio e escuro. Você acha que vai passar daqui a 6 meses? Não vai passar. Você acha que tudo vai voltar ao normal? Tudo vai voltar ao normal. É o que nós ouvimos falar há quase um ano. O mundo jamais voltará a ser o que era antes da pandemia. Se acha que vai voltar, não vai voltar. Vai acabar a pandemia? Eu espero que sim. Não estou trazendo revelação aqui dizendo que não vai acabar. Eu espero que sim. Mas voltar ao que era, não voltará. A economia mundial foi abalada. Mas nesta noite, o Senhor traz uma palavra para a igreja. O Senhor manda falar essa palavra para a igreja. Assim, eu me enchi de coragem, pois a mão do Senhor, o meu Deus, estava sobre mim. Pois a mão do Senhor, o meu Deus, estava sobre mim.
Vou dar um conselho a vocês. Não se apartem em 2021 da mão de Deus. Não se apartem. Qual é o segredo, pastor? Pastor Anselmo, o que nós temos que fazer em 2021? Fazer com que a mão do Senhor, a mão de Deus, se volte para nós. E como fazer isso? Como que a mão de Deus pode estar sobre a minha vida? Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória a Deus. Aleluias. Escute. Seja o melhor naquilo que você vai fazer. Eu contei isso aqui para vocês. Alguns meses atrás eu estava numa concessionária em Suzano, estava fazendo a revisão do meu carro. Eu estava numa salinha aguardando, o carro foi marcado para X horas. E eu fui até a agência, só que eu cheguei adiantado. Eu não gosto de chegar atrasado, então eu prefiro chegar adiantado do que chegar atrasado. Então, marcaram para retirar o carro às 16 horas, e eu acho que eu cheguei lá às 14h30. Por quê? A gente une o útil ao agradável, né? Então aí eu vou passeando dentro da agência, entro dentro dos carros, sento, olho, sinto o cheiro, né? Olho todos os carros, entro dentro de todos os carros que estão abertos. E fiz isso, aí já tinha visto quase todos os carros, tinha uns carros, né, top lá, tinha um Passat, zerinho, acho que estava quase R$200 mil. Não ia comprar, né? Mas eu tinha a oportunidade de sentar dentro do carro, ligar, subir, descer os vidros, sentir o ar-condicionado. Empresta a chave para mim. Normal. É normal isso, Vanessa, nas agências? É normal, né? Então, depois que eu já tinha visto todos os carros, eu fui para a salinha, estava esperando. Estava quase horário, sentou um senhor perto de mim, muito falador, começou a conversar, tal. Ele tinha, se eu não me engano, ele tinha quase 80 anos, não, tinha mais de 80 anos, e ele estava comprando um carro zero para ele. E começou a contar a história da vida dele, que ele começou por baixo, trabalhou na Volkswagen, ele gostava dos carros da Volkswagen, trabalhou na fábrica. Eu gosto muito assim, meu filho, olha esse carro assim, eu nem amo esses carros, essa marca muito boa, tal. Eu já fiz isso, aquilo na vida, e eu vi que ele era uma pessoa muito próspera. Estava comprando um carro 0 km à vista. Ouvi bastante a história dele, falei, mas me fala uma coisa então, o senhor pode me dizer qual é o segredo do seu sucesso? Ele era um judeu, né? Mas ele não falou de judaísmo, nada. E ele falou uma palavra muito interessante, falou, filho, vou te dar um conselho. Tudo que você fizer nessa vida, seja o melhor. E você vai ter sucesso. Palavra muito sábia. Como eu trago isso para essa mensagem de hoje? Assim me enchi de coragem, pois a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim. Nós aprendemos que o segredo é atrair a mão de Deus sobre nossas vidas.
2021, se a mão de Deus estiver sobre a tua vida, pode vir praga que for, pode vir corona do raio que for, pode vir ebola, pode vir o que for. Se a mão de Deus estiver sobre a tua vida, tudo vai correr bem. Tudo vai bem. E aí fica aquela palavra, eu não entendo o ser humano. Eu não compreendo o ser humano, e principalmente quando o ser humano se diz ser um cristão, se diz servir a Deus. E aí aquelas palavras daquele Senhor não saem da minha mente. Tudo quanto você fizer, seja o melhor. Será que nós temos sido os melhores para Deus? Será que você tem feito e dado o melhor de você para Deus? Ou você poderia fazer mais? Será que na casa de Deus, às vezes, eu pouco me importo se vou fazer falta ou não? Será que eu tenho sido o melhor tocador? O melhor baterista? Será que eu não poderia aprender mais no teclado? Ou na mesa de som, será que eu não poderia ser mais dedicado na mesa de som? Ou até mesmo na dança? Será que eu não poderia dar mais de mim? Às vezes eu vejo só uma aqui dançando e eu pergunto, mas por quê? Porque a outra precisou fazer isso, aquilo, aquilo. Será que não poderiam se levantar mais pessoas para, na falta de um, não ficar um espaço vago? As meninas fazem um trabalho muito bom, seja o melhor. Mas, pastor, naquilo que você faz, no ensino das crianças, será que você não poderia melhorar? Será que você não poderia se dedicar mais? Nas pregações, nos cultos, será que eu não poderia estar mais presente nos cultos? Mas qual é a diferença se eu estou ou se eu não estou? Que falta faz isso? Será que na igreja, no reino de Deus, eu não poderia me envolver um pouco mais? Eu não esqueço das palavras daquele senhor. Meu filho, tudo o que você fizer, seja o melhor. Quando você for cantar, procure ser o melhor. Quando você for dançar, procure ser o melhor. Quando você for pregar, procure ser o melhor. Quando você for limpar a igreja, procure ser o melhor. Fazendo isso, eu vou atrair a mão de Deus sobre a minha vida. Muitas vezes eu não me preocupo com a excelência. Muitas vezes eu não me preocupo se eu dirijo o culto, se eu canto no microfone, se eu vou faltar ou se eu não vou faltar. Eu não me preocupo muitas vezes. Porque se eu faltar, a Lúcia está lá, ou a missionária está lá. Então, por que eu vou me preocupar? Mas a obra não é da Lúcia, nem da missionária. A obra do Senhor é o reino de Deus. Será que eu me preocupo realmente com a igreja, com o reino de Deus? Quando eu tenho a oportunidade de dizimar e eu penso primeiro em mim,
nas minhas necessidades. E por último, se sobrar, eu vou levar alguma coisa para a igreja. Esdras, ele foi muito categórico. Se a mão de Deus não estivesse sobre a minha vida, nós teríamos sido destruídos. Pois éramos em um número infinitamente menor. Não tínhamos armas, não tínhamos condições de vencer esse grande exército, mas a boa mão de Deus. Irmãos, eu não vou falar país, eu vou falar mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. As coisas erradas têm se tornado certas, e as certas têm se tornado erradas. A criminalidade tem crescido assustadoramente. E, infelizmente, a lei não protege mais o cidadão de bem. E aí eu me pergunto, não entendo o ser humano. Eu não compreendo o ser humano. Vivendo num mundo que precisa de Deus. Vivendo num mundo onde a todo momento necessita que Deus o proteja, necessita que Deus o guarde. Vivendo num mundo onde todo momento depende que Deus dê a ele provisão. E mesmo assim não se lembre de Deus. Pois a boa mão do Senhor estava sobre mim. A boa mão de Deus, pois a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas dão risada disso aqui. Eu não conheço igrejas que faz isso. Talvez tenha. Mas muitas pessoas dão risada, mas o que adianta colocar uma cartinha lá no final do ano? Isso é besteira. A questão não está nessa cartinha. Ela não tem um poder mágico. A questão está na tua vida. Se a mão de Deus estiver sobre a tua vida, tudo vai bem no ano de 2021. Tudo vai dar certo no ano de 2021. Faz um voto com Deus, de você fazer o melhor para o Senhor. Você dá o melhor de você para o reino de Deus. Faça um voto, porque você poderia fazer mais. Você sabe disso, que você poderia fazer mais pelo reino de Deus. Deus tem feito muito por você. Você está aqui. Eu peguei Covid. Minha esposa pegou Covid. Heleno pegou Covid. A família Rosa toda pegou Covid. Rony, Daniela pegaram Covid. E nós estamos aqui. Estamos aqui. Se não fosse a mão de Deus. Eu falei alguns nomes aqui. Mas e aqueles outros que nem ficaram sabendo que pegaram? E pegaram.
Esqueci da família Castelão. E aqueles outros que nem ficaram sabendo, mas pegaram. Estou falando de pessoas aqui no nosso meio. Se não fosse a boa mão do Senhor. Não, pastor, são só os mais idosos, são aqueles que têm mais de 70. Gente, quantas pessoas mais novas do que eu. Meu vizinho era mais novo do que eu. Pastores, missionários, também se foram. E aí eu digo a vocês, como entender o ser humano? Como? Como? Não dá para entender. Aí eu sei que existe um Deus que faz milagre, que abriu o Mar Vermelho, que fez um morto que estava há 4 dias sepultado, ressuscitar. Um Deus que cura lepra, um Deus que cura AIDS, um Deus que cura câncer. Eu sei que esse Deus existe, pois Ele é real. E a única coisa que eu tenho que fazer é atrair a boa mão dele sobre a minha vida. É simples, mas não. Não. Eu abandono a igreja, eu não leio a Bíblia, eu paro de orar, eu ponho mágoa no meu coração, ponho rancor no meu coração, eu faço tudo errado, sendo que eu podia fazer tudo certo. Dá para entender o ser humano? Aí alguns reclamam, está difícil, pastor. Situação financeira está difícil, a crise chegou, a crise se abateu, ninguém tem dinheiro para nada, está uma crise medonha. Aí eu olho para a vida de Esdras. Deus me abençoou e me fez prosperar. Eu olho pela vida de Daniel, onde eu preguei domingo passado. Foi domingo? Foi domingo. Sobre a vida de Daniel, na cova dos leões. E Deus o fez prosperar no império, no reinado. Eu conheço um Deus que que abençoa, que faz com que as pessoas prosperem. Um Deus da provisão, Jeová Jireh, o Deus da provisão. É muito mais fácil eu ficar reclamando que está tudo difícil, não tem emprego, não tem trabalho, do que eu consagrar minha vida e confiar na provisão de Jeová Jireh. Como pode uma pessoa em plena pandemia, com tudo fechado, o comércio de São Paulo fechado, vem aqui dar um testemunho, olha, eu comprei a máquina dos meus sonhos para tocar a empresa. Em plena pandemia? Onde estava tudo atrasado, o documento tudo atrasado, e Deus da provisão me socorreu, e dá tudo em plena pandemia? A boa mão do Senhor estava sobre mim. Assim eu me enchi de coragem, pois a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de restaurar a beleza da casa do Senhor em Jerusalém, e que teve misericórdia de mim na presença do rei e de seus conselheiros, diante de todos os oficiais mais poderosos. E o rei lhe deu tudo o que pediu, pois a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Pois a boa mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Não é pular onda,
não é se vestir de branco, não é colocar uma rosa vermelha na entrada da casa, não é superstição nenhuma. Você quer que 2021 seja um ótimo ano? Faça com que a mão de Deus esteja sobre a tua vida. Atraia sobre a tua vida a boa mão de Deus. Não é governo, não é Trump, não é Bolsonaro, não é partido político, não é prefeito, não é vereador, não é deputado, não é senador, não é sistema político que vai fazer com que o seu ano de 2021 seja um ótimo ano. É a boa mão do Senhor. É fazer com que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Oito 18. Esdras 8:18. Vamos acompanhar aqui, vamos ver como é que está essa versão aqui. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Segundo a boa mão de Deus sobre nós. Êxodo 8:31. Nos diz assim. Vou ler aqui. No 12º dia do primeiro mês, partimos do rio em direção a Jerusalém. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Aliás, não é Êxodo, irmão, desculpa, eu falei Êxodo, tá? É Esdras, tá? 8:31. No 12º dia do primeiro mês, partimos do rio em direção a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós. E Ele nos protegeu dos nossos inimigos e ataques ao longo da estrada. Quem são os inimigos seus e da sua família? Não, pastor, o inimigo nosso é o diabo, é Lúcifer. Ok, você está falando no plano espiritual. Vamos falar no plano físico. Pandemia é o grande problema da atualidade, não é? Você está preocupado, você está com medo. O mundo está preocupado, o mundo está com medo. E o Senhor nos dá resposta nessa noite. Ele nos protegeu dos nossos inimigos e de todos os ataques ao longo da estrada. Você quer que tudo vá bem nesse ano de 2021? A boa mão do Senhor. A boa mão de Deus. Olha, vocês querem que a empresa de vocês vá bem e não seja afetada pela crise mundial? Atraia sobre a empresa de vocês a boa mão de Deus. Vocês querem que o emprego de vocês seja guardado? Atraia sobre a vida de vocês a boa mão de Deus. Vocês querem saúde? Saúde para os seus filhos? Saúde para os seus pais? Saúde para a tua família em 2021, não é isso? Que a boa mão de Deus esteja sobre vocês. O segredo de tudo é a boa mão de Deus estar sobre nossas vidas. Para de fazer coisas erradas. Para. Leia a Bíblia. Medita na Bíblia. Guarda a palavra de Deus.
E aquilo que a irmã Geni cantou vai acontecer. Coisas boas virão. Para aqueles que terão a boa mão de Deus sobre a vida deles, sobre suas vidas, no ano de 2021. A escuridão da pandemia não irá destruí-los. O segredo é a boa mão de Deus. Está sobre a minha vida. Buscai-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não te desanimes. Não saia da presença de Deus. Não abandone o evangelho, não abandone a igreja. É a pior burrice que você vai fazer na história da tua vida. É sair debaixo da boa mão de Deus. E ficar à mercê desse mundo mau e maligno. Porque o próprio Jesus falou assim: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Pastor, o que fazer então? Embora o mundo jaz no maligno, o Senhor acampa os teus anjos ao redor daqueles que o temem e os guarda. O segredo, a boa mão de Deus. O segredo para que 2021 seja um ano maravilhoso, a boa mão de Deus sobre a minha vida. E Esdras deu esse testemunho. Se não fosse a boa mão de Deus. Faça o melhor em 2021. Seja o melhor naquilo que você está fazendo para Deus. Seja o melhor. Existem pessoas aqui na igreja que têm o ministério de mantenedores. Seja o melhor em 2021. Existem pessoas aqui na igreja que têm o ministério musical. Seja o melhor em 2021. Existem pessoas que têm o ministério da pregação aqui. Seja o melhor em 2021. Existem pessoas que têm o ministério da oração. Seja o melhor em 2021. Existem pessoas que têm o ministério da dança. Seja o melhor em 2021. Existem pessoas que têm o ministério de cantar. Simplesmente cantar. Mas ninguém... Não, é para Deus que você está fazendo. Faça o melhor. Se dedique nos ensaios. Ensaie, 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 até ficar bom. Não faça as coisas de qualquer jeito. É para Deus mesmo. Irmãos, eu vou cantar uma música aqui, se eu errar, me perdoa, mas é para Deus mesmo. Para com isso. Seja o melhor. Estude. E se dedique. Dedique-se para o reino de Deus. Cada um tem um ministério. Você sabe a tua parte no reino de Deus. Então seja o melhor. E aí, o que vai acontecer? A boa mão de Deus. E quando a boa mão de Deus estiver sobre a minha vida, eu não vou precisar ficar aterrorizado com as notícias pessimistas que o mundo está dando. Eu sei que Deus vai cuidar de mim. Como sempre cuidou. Vai continuar cuidando de uma maneira maravilhosa. Qual é o segredo para 2021?
a boa mão de Deus. Não adianta você dobrar o joelho aqui. Pastor, eu vou dobrar o joelho em oração aqui. No último dia do ano eu vou passar de joelho dobrado e fazer tudo errado depois. Tudo errado. Não adianta você fazer aquela carta de 3 folhas e colocar aqui. E fazer tudo errado. Durante o ano. E aí vai terminar o ano e você vai ver que nada aconteceu. Por quê? Porque a boa mão de Deus não esteve sobre mim. Esdras falou, a boa mão de Deus. Foi a boa mão de Deus. Então vamos orar. Porque orar, entrar de joelho, começar o ano de joelho é a melhor coisa. Mas eu tenho que estar no altar do Senhor. 2021, todos estão falando que será um ano difícil. Mas se a boa mão de Deus estiver sobre a minha vida, assim como Esdras falou, assim como Neemias falou, reconstruíram os muros de Jerusalém. Por quê? Porque a boa mão de Deus esteve sobre a vida deles. Glória a Deus. Vamos neste momento então, aleluias, buscar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor. E à meia-noite nós vamos estar nos levantando para um novo ano. E que nesse novo ano nós possamos atrair sobre nossas vidas a boa mão de Deus. A missionária está falando ali que por prudência, como que é? Por bom senso, não é para abraçar. Amém? Não é para abraçar. Então, não vamos abraçar. Né? Então, o que a gente pode fazer, a gente faz. Não, beijar não, piorou. Não, beijar é só a sua esposa na sua casa, o seu marido na sua casa. Aí tudo bem. Então, vamos agradecer, vamos orar, vamos buscar a Deus. Amém, irmãos? A Elisa perguntou só em casa. Vamos, neste momento, eu vou tirar o headset e vou ficar com o bastão, tá? Você liga o bastão para mim? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos... Quem não puder se ajoelhar, ok, não há problema. Quem está com criança pequena aí, né? Não pode se ajoelhar. Mas quem puder se ajoelhar, é importante, irmão, passar de joelhos na presença do Senhor. Nós vamos estar orando pela caixa aqui. Vou deixar ela aqui no meio para me tropeçar nela, aí eu não esqueço dela. Amém? Tem mais algum pedido de última hora aí? Acho que o ano que vem a gente vai tirar a caixa um dia antes da igreja. Aí não vamos pôr mais a última hora, né? Bem, nós vamos orar neste momento, tá? Vamos nos prostrar diante do Senhor. Nós temos aqui 10 minutos de oração. Amém? Vamos orar, vamos nos prostrar diante de Deus neste momento. Você que pode se ajoelhar, você se ajoelhe. Você que não pode se ajoelhar, então você não se ajoelhe, mas importante é nós estarmos na presença do Senhor, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos,
Oh, aleluia, vamos entrar na presença de Deus, no altar de Deus nesta noite. Oh, aleluia, últimos minutos do ano de 2020. A boa mão do Senhor. Aleluias. Fale com Deus, irmão. Abra tua boca neste momento, ore. Agradeça a Deus os milagres que Ele tem feito. Agradeça ao Senhor por você estar aqui. Principalmente por você estar aqui nessa noite em oração, buscando a Deus. Isso é um milagre. Aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Neste momento, Senhor, nós entramos no Teu altar e na Tua presença, Pai, com os nossos corações alegres e felizes, Senhor, porque sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos guardado e tem nos protegido o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que era, que é, aquele que há de vir para todo sempre, Deus bendito hoje e eternamente. Quero te louvar e te agradecer por este ano de 2020, Pai, onde, Senhor, o Senhor nos guardou, nos protegeu e nos livrou de todo mal. Deus, eu quero orar, Senhor, também pela família, Senhor, daqueles que perderam entes queridos devido a essa pandemia, Senhor, que se abate sobre o mundo, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar e confortar cada coração dos Teus filhos, Senhor. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Muito obrigado, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada família dessa igreja, Senhor. Cada família qual o Senhor tem cuidado de uma maneira maravilhosa. Cada família qual o Senhor tem abençoado e suprido todas as necessidades, Pai. Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo Teu milagre sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado, ó Senhor, por todos estarem aqui, Senhor. Todos os membros dessa igreja, Senhor. Todos aqueles a qual o Senhor tem cuidado. Eu te louvo e eu te agradeço nessa noite, porque eu sei que Tu és um Deus que faz maravilhas. E a mim, o meu agradecimento, Pai, o meu agradecimento a Ti, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, ó Pai, que são elas a causa de nós não sermos consumidos, pois as Tuas misericórdias, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, elas não têm fim, elas têm se renovado sobre nossas vidas a cada manhã, Pai. Deus, eu quero de uma maneira especial neste momento, como ministro do Evangelho, Senhor, colocar diante de Ti, meu Pai, esses pedidos de oração, Senhor, que estão aqui nesta caixa, Senhor. Cada um desses pedidos aqui, Senhor. Neste momento eu quero, ó Pai querido, colocar cada um diante de Ti. Eu não conheço, eu não sei o que está escrito aqui, mas eu sei que Tu sabes o que está escrito aqui. Cada pedido que cada irmão fez para o ano de 2021. Eu coloco esta caixa no Teu altar, na Tua presença, Senhor, e consagro esses pedidos a Ti. Eles, meu Pai, serão queimados agora, Senhor, posterior a este culto, num ato simbólico em que os pedidos estarão subindo a Ti. Por isso, neste momento, eu estou ungindo e consagrando diante de Ti esses pedidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor leve cada pedido, que o Senhor leve cada oração, cada clamor, Senhor, em forma de carta, colocado dentro desta caixa. Eu abençoo e eu consagro esses pedidos aqui no teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que cada irmão, cada irmã nessa noite, entenda, meu Pai, entenda, meu Deus, a importância de a tua mão estar sobre nossas vidas. Oh Deus querido, que em 2021, a boa mão do Senhor não se aparte sobre nós. Quero te pedir, meu Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia e que ninguém nessa igreja, ninguém morra de coronavírus. Em nome de Jesus, que no final de 2021, cada irmão, cada irmã que está aqui hoje, possa estar conosco, Senhor, dentro da tua vontade, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Dentro da tua vontade, Senhor, que cada irmão, cada irmã, Senhor, possa estar conosco aqui no final de 2021 e que nós possamos celebrar, Senhor, a alegria e o final, Senhor, dessa praga que se abateu sobre o mundo, Pai. Deus, leva embora esta praga, Senhor. Leva embora, Senhor. Ó Deus querido, que a tua boa mão, não se aparte de nós. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre nossas vidas durante todos os dias de 2021. Meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço nessa noite, pela vida de cada irmão que está aqui prostrado, Senhor, ajoelhado, Senhor, diante de ti, clamando, meu Pai, por um 2021 melhor, Senhor. Pai querido, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, e dá, Senhor, a tua provisão. Abençoa, meu Pai querido, a vida de cada irmão. Abençoa, meu Deus, a vida de cada irmã. Abençoa, meu Deus, cada família dessa igreja, Pai. E eu oro por esta igreja. Põe a tua mão sobre esta igreja e abençoe a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, grandemente. Ó Deus querido, dá, Senhor, o teu crescimento para esta igreja. Manifesta o teu poder, meu Pai. Abra as janelas do céu, Senhor. Que cada irmão, Senhor, nessa noite, entenda, meu Pai, a necessidade da tua boa mão estar sobre nós. Assim como Esdras, assim como Neemias, assim como Zorobabel, puderam, Senhor, experimentar, meu Pai querido, o milagre da tua boa mão sobre eles. Assim eu venho te pedir, Senhor, lecante na labacheias, turi recanti labanabiaca, ridi com lamachebiam tanabastu, kendalayashi, roricant-lai, reboricante-nebiasus, que a tua boa mão esteja, meu Pai querido, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada irmão, neste ano de 2021, e que cada irmão entenda a necessidade de estarmos debaixo da tua boa mão.
Obrigado, Pai, por mais um ano que o Senhor nos concedeu. 2020 está se acabando. 2020 está indo embora, Senhor. Está indo embora este ano de 2020. Senhor, e nós estamos entrando em mais um ano. Nós estamos entrando, meu Deus querido, em mais um ano. Que neste ano, meu Pai, de 2021, a tua boa mão não se aparte de nós. Passou. E se o ano de 2020, o que passou, passou. Agora, Senhor, é tudo novo. Agora, meu Deus querido, é novidade de vida. Nós confiamos em Ti, na Tua boa mão. Que o Senhor abençoe este novo ano. Ao término do ano de 2020, que o Senhor abençoe este novo ano. Que o Senhor abençoe o ano de 2021. Aleluias. Um novo ano. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti neste ano. Que o Senhor volte para ti o teu rosto neste ano e te conceda a graça e a misericórdia. Que Deus abençoe 2021 que está se iniciando agora. Que Deus abençoe esse novo ano. Que Deus abençoe esse novo ano. Que Deus abençoe cada vida, cada família aqui nesse novo ano. Que 2021 seja um ano onde a mão do Senhor esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Feliz ano novo. Feliz ano novo a todos os irmãos que passaram prostrados diante do Senhor. Feliz ano novo. Feliz ano novo a todos. Feliz abraço a todos aí. Os pedidos foram consagrados ao Senhor neste momento. Depois os obreiros estarão levando essa caixa aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feliz ano novo, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo. Pessoal aí da casa aí, Deus abençoe, da live aí, feliz ano novo a todos. Igreja União Eterna, agora digital, a igreja sem fronteiras. Faça a sua maratona União Flix. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo.